Tem alguém com expectativa de ouvir Deus falar essa noite? Gente, eu sinto uma unção profética muito forte hoje. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo ao longo dessa semana, amém? Vocês estão comigo? Vamos junto, vamos fazer sábado ser inesquecível. Bom, eu quero falar sobre o poder do propósito, o poder da rejeição e o poder do hábito. Você pode declarar isso comigo? Diga: o poder do propósito, o poder da rejeição e o poder do hábito. Sabe, eu comecei a malhar tem umas 2 semanas. Sei que vocês estão rindo porque não parece ainda, mas me dá 3 meses, eu vou chegar lá. Me dá 3 meses. E eu comecei a malhar e é interessante que todo dia quando eu chego na academia, a primeira coisa que eu faço é esteira. Quantos aqui gostam de esteira? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, continua assim. Eu não gosto de esteira, mas tem que fazer. E o que eu tenho reparado é o seguinte: eu vou falar com vocês uma revelação revelada, ok? Eu não sei se todo mundo aqui já teve a experiência de andar numa esteira, mas por mais tempo que você fica em cima dela, você não sai do lugar. Quantos concordam comigo? Forte essa. Guarda essa no teu coração. Agora, sabe o que eu tenho percebido? Eu estava meditando sobre a nossa geração e é só o que eu faço, porque eu sou pastor de jovens. A gente precisa entender como Deus tem se movido e o que a gente precisa entender dele. Sabe o que eu tenho percebido? É que uma vida sem propósito é como uma esteira. Porque a gente se esforça, a gente sua, e não importa o tempo que a gente passa em cima dela, a gente não vai a lugar nenhum. Você sabe por que uma vida sem propósito é como uma esteira? Porque o propósito dela não é nos levar longe, mas é nos cansar. Tem muita gente vivendo uma vida sem propósito, com expectativa de viver algo novo. Preste atenção: enquanto não há um propósito na tua vida, não há um novo de Deus também. Porque o novo de Deus só se revela enquanto a gente caminha com Ele. Se eu faço as mesmas coisas, eu vivo as mesmas coisas. Se eu tenho as mesmas atitudes, eu vou colher as mesmas atitudes. Se eu tenho os mesmos princípios desde antes da minha conversão, não adianta esperar o novo de Deus, porque eu sou o mesmo. Se eu sou o mesmo, não dá para esperar coisas diferentes da parte dele. Sabe, quando eu me converti, meu sogro me ensinou uma coisa que é muito simples e parece óbvia, mas faz toda a diferença. Ele falava o seguinte: Dequinho, se a gente não mudar, nada muda. E sabe, eu acho que essa deve ser uma das explicações pelo que eu tenho visto uma geração que fala tanto a respeito de avivamento e revolução, mas não vê isso acontecendo de fato. Sabe, uma vida sem propósito é como uma esteira, porque ela gera movimento sem destino e nos mantém ativos enquanto a gente caminha em direção a lugar nenhum. Tem muita gente cansada achando que está fazendo a coisa certa porque está ativa, mas estar ativo não significa estar no lugar certo. Estar ativo não significa que você vai chegar a lugar nenhum. Talvez você só vai se cansar lá no final e achar que o tempo que você desperdiçou foi em vão. Deixa eu te falar uma coisa: se a tua vida está sem propósito, de fato, o teu tempo está sendo em vão, porque não vai te levar aos lugares que Deus te prometeu. Preste atenção, olha para mim. Desejar a promessa que Deus tem para nós é importante, mas entender o que Ele quer é vital. Tem muita gente se frustrando com Deus porque ouviu deles promessas que não se cumpriram. Preste atenção, não foi Deus quem mudou de ideia, você que não aceitou o processo. Não foi Deus que se arrependeu do que te prometeu. Talvez a gente que não tenha entendido como a gente vai chegar lá. É por isso que tão importante quanto crer que há um propósito de Deus sobre nós é ter percepção de qual propósito Ele tem. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Sabe, todos nascemos com um propósito. Então, como é possível ter uma vida sem propósito? Deixa eu te explicar. É porque se você não entende o propósito que você tem, é como se você vivesse sem propósito nenhum. Meu irmão, desculpa, mas eu não creio que Deus faz algo sem propósito. Deus não faz nada por entretenimento. Eu não imagino Deus durante a criação, durante os 6 primeiros dias, criando algumas coisas para ver o que ia dar. Eu não imagino Deus fazendo tucano e olhando para ele e falando assim: cara, divertido esse tucano. Sei lá, vamos criar agora fala um bicho diferente aí, mano. Aquele bicho que Kezinha ama. Como é que é o nome daquela parada? Vamos fazer um flamingo. Uau, que bicho diferente. Fala um outro bicho diferente aí, gente. Fazer um koala. Uau, não, peraí, deixa eu fazer o homem agora. Ele vai ser um pouco diferente, mas ele vai andar diferente. Não, presta atenção. Tudo que Deus fez tem um propósito. Se você está aqui, existe um propósito sobre você. E se você não entender qual é o teu propósito, você vai viver tanto tempo quanto a pessoa que está do teu lado. Mas qual a diferença? É o tipo de vida que você tem. Meu irmão, não tem diferença, preste atenção.
Não há diferença sobre uma pessoa que discerne o propósito, uma pessoa que não discerne o propósito, em relação a vários aspectos. Porque a palavra de Deus diz que o sol vem para todo mundo, a chuva vem para todo mundo, que a palavra está dizendo o seguinte: todo mundo pode crescer, independente de crer em Deus ou não. É por isso que tem tanto ateu rico, é por isso que tem tantas pessoas que profanam o nome de Deus e crescem, mas crescimento e riqueza não significa vivenciar o propósito. Sabe, uma coisa que você já deve ter ouvido falar, e eu acho muito forte, é que o maior fracasso que um homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é o poder do propósito. Você pode declarar isso comigo? Diga: poder do propósito. Eu estava tomando café hoje com o tio da Kezinha, a gente estava falando um pouco sobre isso. E aí, quando eu falei sobre o poder do propósito, ele falou assim: cara, eu li uma biografia do Winston Churchill. Acho que é isso. Quantos aqui sabem quem é esse cara, Churchill? Vamos chamar de Churchill, né? Fica mais próximo. O Churchill, mano, se você não conhece, ele é um cara que marcou a história. Ele fez parte do cenário político da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Olha para mim, por favor, e preste atenção nisso. Sabe o que ele achou interessante na biografia do Churchill? É que o pai dele morreu muito novo e o avô dele morreu muito novo. Então ele acreditava que ele morreria muito novo também. Só que ele tinha uma convicção dentro dele de que ele faria algo que impactaria toda a história. Então sabe o que acontece? Ele entendeu o seguinte: bom, eu tenho um propósito. Ele não tinha um propósito de Deus, ok? Não é nesse ponto que eu quero entrar, mas eu quero te mostrar o senso de urgência que acontece na vida de alguém quando entende que tem um propósito sobre si. Ele entendeu o seguinte: bom, eu tenho convicção de que a minha vida vai gerar um impacto na história, e é provável que eu morra cedo porque toda a minha família morreu. Então o que eu preciso fazer? Correr. Sabe o que esse cara fez? Com 18 anos ele foi para Cuba, no meio de uma guerra que estava tendo. E aí a mãe dele, olha só que interessante, preocupada, ele na biografia dele escreve uma carta para a mãe e diz o seguinte: mãe, se tudo aquilo que eu creio a meu respeito for verdade, fica em paz, porque eu não vou morrer aqui. Existe um propósito para se cumprir através da minha vida. Agora, mãe, se eu morrer nesse lugar é porque tudo que eu pensava a meu respeito era um engano. Preste atenção. Esse cara não tinha um propósito de Deus, mas ele tinha mais convicção do que muita gente sentada aqui hoje. Pastor, o que tem a ver o Churchill com a minha vida? Eu vou te falar. O que existia dentro dele era a convicção de que ele poderia mudar a história. O que existe dentro de nós é a única verdade capaz de mudar toda uma geração. Sabe o que esse cara entendeu quando ele descobriu que ele tinha algo dentro dele capaz de impactar a história? Ele descobriu que existia uma palavra chamada senso de urgência. O que é o senso de urgência? Você entende que não pode deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Meu irmão, eu tenho analisado a nossa geração e sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho visto tanta apatia da nossa parte. Eu tenho visto tanta gente omissa em relação ao chamado de Deus. Eu tenho visto tantos jovens passivos. E eu cheguei à conclusão: a única explicação para a nossa falta de posicionamento é que nós não acreditamos no que nós temos declarado. Na boa, nós não acreditamos que nós somos a geração do avivamento. Nós não acreditamos que nasceu uma revolução na cruz e se estende até hoje através das ruas onde a gente passa. Nós não acreditamos que o poder de Deus vai invadir as ruas que nós andamos. Nós não acreditamos que carregamos uma mensagem explosiva e inflamável. Sabe por quê? Porque se de fato a gente acreditasse nisso, a gente viveria diferente. A única explicação que eu consigo ter, olhando para os jovens que eu pastorei nesses anos de ministério, é que ou a gente não acredita naquilo que a gente declara, ou a gente não sabe lidar com aquilo que a gente recebeu de Deus. Porque não é possível que você acredite que dentro de você existe o dunamis de Deus. Não é possível que você acredite que dentro de você existe o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, e você vive do mesmo jeito que você vivia antes de saber disso. Meu irmão, das duas uma: ou a gente não acredita naquilo que a gente declara, ou a gente está esperando que vai cair do céu aquilo que Deus espera que agora se mova através de nós. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui alguns sábados atrás. Se eu não falei, eu falei no livro, sei lá, no Evangelho Sem Filtro, ou no 3 Dias no Barco. Olha só que coisa interessante. Atos diz que Jesus chega para os discípulos e fala: olha, eu estou voltando para o Pai, e é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. E aí Jesus começa a acender os céus, e a palavra diz que ele é recebido por uma nuvem. E olha só que interessante, quando ele é recebido por uma nuvem, a Bíblia faz questão de enfatizar que os discípulos continuaram olhando para cima, como se esperassem algo de lá. E aí 2 anjos aparecem para eles e dizem o seguinte:
Por que vocês olham para o céu? Você pode declarar isso comigo? Diga, por que vocês olham para o céu? É como se os anjos dissessem, por que vocês esperam uma resposta do alto? Será que vocês não entenderam que agora vocês são a resposta do alto para a terra? Meu irmão, quando a gente declara que nós somos a resposta para essa geração, não significa que Deus vai fazer alguma coisa, significa que Ele já fez. Agora quem precisa se posicionar somos nós. O que Deus precisava fazer para nos empoderar, Ele já fez. O sangue do Filho dele já escorreu numa cruz. Nós já nos tornamos filhos por adoção. E todo aquele que nele crê não perece, mas já é salvo. Então o que precisa é nos posicionarmos à altura daquilo que já recebemos. Cara, você tem noção do quanto é angustiante você falar sobre chamado, propósito, revolução, e você vê jovens que você tem a maior expectativa caindo por causa de besteira, pessoas ficando no meio do caminho por causa de nada. Meu irmão, existe uma revolução que começou na cruz e nós somos a continuação dela. Agora preste atenção, se você vai fazer parte disso ou não, é uma escolha sua. Pastor, se a nossa geração não se posicionar, o que vai acontecer? Para Deus não muda nada, porque o que Ele precisava fazer já está consumado. Agora quem perde somos nós, porque a gente vai deixar de experimentar algo surreal. Não vai acontecer perto, mas acontecendo através de nós. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe, se a gente acreditasse nisso, me explica então o porquê da nossa falta de busca. Por que da nossa falta de conhecimento da palavra? Por que tanta inconstância? Por que tanta incoerência? Por que tanta passividade em relação ao chamado? Por que tanta crise de identidade? Por que tanta fome por aceitação? Meu irmão, se de fato a gente acredita nisso, o que está faltando em nós não é senso de propósito, mas é posicionamento em relação a Ele. Pastor, eu acredito em tudo isso que você falou. O que eu declaro não é uma mentira. Então o que falta em você não é falta de senso de propósito. Você já sabe o propósito que tem. Você só precisa se posicionar. Se tem 600 pessoas nesse auditório, 500, eu não tenho ideia, preste atenção. A minha preocupação não é se todo mundo vai sair alegre, mas quantos vão sair transformados aqui, quantos estão entendendo isso, diga amém. Eu lembro que uma vez eu ministrei uma palavra lá em Cabo Frio, e teve uma pessoa que falou assim, isso aí pastor, solta uma cajadada, a gente gosta de cajadada. Eu falei, não meu irmão, você entendeu tudo errado, porque o cajado do pastor não é para ferir a ovelha, é para trazer para perto. Sabe, durante muito tempo a gente entendeu que dar uma cajadada significa ferir a ovelha. Não, o cajado ele tem esse formato, que é justamente para pegar a ovelha e trazer para perto. Só exorta quem ama, porque quem não ama não está nem aí para onde você está indo. Para mim é muito mais fácil pregar mensagens de amor todo sábado e ver uma galera vindo à frente. Mas preste atenção, eu não estou preocupado só com como você vai se alegrar com a mensagem, mas como você vai estar daqui a 6 meses. Eu quero olhar para cada jovem aqui e ver que você rompeu. Porque, meu irmão, desde o momento em que eu entendi o propósito que Deus tem para mim, eu tenho experimentado romper sobrenatural todos os dias. E sabe o que é melhor? Não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. Semana passada me mandaram uma foto, cara, eu fiquei feliz demais, eu não lembro quem que mandou, mas era uma foto que eu estava filmando assim com a câmera, e ele falou assim, aí a gente na mídia e tal, e me trouxe a memória, cara, como eu comecei aqui, presta atenção, eu não comecei pregando no altar, eu comecei filmando atrás das câmeras quem pregava. Sabe por que tem muita gente deixando de viver o propósito? Porque já quer começar sem antes gerar bases para que possa se mover, presta atenção. Sabe qual é o propósito do processo? É gerar as bases pelas quais você vai se mover lá na frente. É por isso que tem tanta gente crescendo rápido, mas depois de um tempo cai. Por quê? Porque cresceu sem ter bases para suportar a estrutura que tem. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe, se a gente acreditasse de verdade naquilo que a gente declara, a nossa cosmovisão seria diferente. Você sabe o que é uma cosmovisão? É a forma como você olha tudo ao teu redor. É como se fossem as lentes que a gente coloca para ver tudo ao nosso redor. Meu irmão, quando você entende para que você foi chamado, a tua cosmovisão muda. Você sai daqui, você vai olhar para Niterói, você vai falar assim, bom, quais áreas precisam ser afetadas? Em que lugares eu posso revolucionar essa cidade? De que forma eu vou impactar a minha geração? O que eu posso fazer para mudar isso? Mas preste atenção, isso não tem a ver com aquilo que a gente fala. Não tem nada a ver com você sair daqui e postar um monte de coisa no teu Instagram. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, amém? Porque às vezes a gente é incendiado numa mensagem de despertamento como essa, a gente acha que o despertamento significa falar mais sobre propósito. Não, o despertamento significa se posicionar sobre o propósito que já se tem.
Sabe, eu quero falar sobre o poder do propósito, e eu creio que isso vai mudar a nossa história, porque a nossa visão de mundo só muda quando a nossa visão de propósito é estabelecida. As coisas ao teu redor só vão mudar, meu irmão, quando as coisas dentro de você mudarem primeiro. Você pode declarar isso comigo? Diga: tudo ao meu redor só vai mudar quando mudar dentro de mim primeiro. Eu vou usar o exemplo de um cara que foi fantástico, eu sou apaixonado por ele. Eu lembro que eu recebi uma carta quando eu estava no hospital, que eu chorei demais com essa carta, porque tinha uma frase nessa carta que mexeu comigo. E teve um jovem que escreveu e falou: pastor, o que eu gosto de ouvir nas tuas mensagens é porque você fala de Jesus como fosse o seu super-herói. Eu falei: uau, eu estou no caminho certo então. Porque se ele não for o nosso centro, se ele não for a nossa referência, se ele não for a nossa busca, meu irmão, a gente precisa reavaliar algumas coisas. Você sabe por que Jesus sempre teve um propósito bem definido? É porque a cruz não foi um engano, a cruz era o propósito. É por isso que a dor não preocupava ele, é por isso que a morte não preocupava ele, é por isso que a cruz não preocupava ele, é por isso que a perseguição não preocupava, porque isso não foram coisas que aconteceram no meio do caminho por acaso. Ele veio exatamente para passar por isso. Sabe, quando eu entendo o propósito final, eu não me desespero em meio ao processo. Olha que coisa interessante, tem um pastor chamado Mike, e eu estava lendo um livro dele essa semana, eu achei maravilhoso o que ele falou. Ele disse o seguinte: quando Henry Ford estava inventando o carro, quando Santos Dumont estava inventando o avião, quando Steve Jobs estava inventando o iPhone, eles não perguntaram para suas criações qual o propósito que elas teriam. Eles as criaram com um propósito específico. E logo depois ele diz o seguinte: o Criador decide e a criação descobre. Sabe por que a gente se frustra? Porque tem muita gente querendo decidir o propósito que tem. Você já nasceu com ele. Você só precisa descobrir qual é. Pastor, mas não é fácil. Claro que não, a gente vai caminhar a vida inteira em busca disso. E tem momentos que a gente vai achar que está perto e depois vai perceber que não tem nada disso. Teve momentos na minha caminhada que eu estava acreditando que eu estava caminhando em busca do propósito, depois eu vi que era só vaidade. Teve momentos na minha caminhada que eu estava caminhando, crendo que aquilo era o propósito, depois eu vi que era só distração. Teve momentos na minha caminhada que eu acreditei que eu estava caminhando em busca do propósito, depois eu vi, meu irmão, que eu estava construindo coisas para mim mesmo. Preste atenção. É o que o pastor Márcio fala, meu irmão: santo não é aquele que não peca, mas aquele que sempre se lava. Sabe, a caminhada em busca do propósito não significa que você vai ter convicção o tempo inteiro que você não vai errar, mas significa que você vai errar menos do que você erraria se não tivesse nem aí para ele. Tem alguém entendendo isso? Eu quero falar sobre o poder do propósito, porque o nosso desígnio não é uma decisão nossa, mas é uma descoberta nossa. Você pode declarar isso? Diga: o meu propósito não é uma decisão minha, mas é uma descoberta. Sabe, eu quero compartilhar sobre o poder da rejeição. E eu falei sobre isso no YouTube essa semana e eu fiquei impactado com a quantidade de pessoas que me deram feedback por essa mensagem. Tem 1 minuto só. Mas como eu vi pessoas sendo impactadas, eu falei sobre o poder da rejeição. E o que Deus falou comigo é que aquilo que a gente rejeita define muito mais o nosso destino do que aquilo que a gente deseja. Porque desejar coisas boas, meu irmão, não te faz diferente de ninguém. Todo mundo deseja coisas boas. Quantos aqui desejam morar na Somália? Levanta a mão aí, por favor. Quantos aqui tem um sonho? Pastor, eu tenho um sonho de começar a Lagoinha Síria. Levanta a mão, por favor. Ninguém? Pastor, eu tenho vontade. Não, ninguém deseja. Meu irmão, todo mundo deseja viajar para fora. Todo mundo deseja construir uma família linda. Todo mundo deseja ter uma história cheia de momentos marcantes. Todo mundo deseja. Mas por que nem todo mundo vive o que deseja? Porque aquilo que você deseja não te diferencia da multidão, mas aquilo que você rejeita, sim. Se a gente for olhar para grandes homens de Deus, o que eles fizeram de diferente da multidão? Eles rejeitaram coisas que a multidão não rejeitava. Eu vou te dar um exemplo. Você pode desejar o teu chamado, mas se você não rejeitar o pecado, vai dar no mesmo. Você pode desejar marcar uma geração, mas se você não rejeitar as distrações, vai dar no mesmo. Você pode desejar ter uma família linda, mas se você não rejeitar as distrações enquanto você constrói a tua família, vai dar no mesmo. Então, tão importante quanto aquilo que a gente deseja é aquilo que a gente rejeita. Se tem alguém entendendo isso, diga amém. Sabe o que vai determinar o nosso futuro é exatamente isso. Rejeitar o processo também significa rejeitar o propósito.
Cara, sabe qual é o propósito do processo? Olha só que interessante isso, hein? Deu até um nó agora. O propósito do processo é nos preparar para o propósito. Forte, hein? Quem consegue declarar isso comigo? Diga, o propósito do processo. Que isso, gente? Vocês estão perdidos? Me ajuda aí. É só para acordar a galera. E tem uma ou outra pessoa indo embora, tem as duas que já foram. Não vai embora não, senão vai ser pior. Tá, eu tô olhando para vocês, se levantar alguém eu vou constranger ainda. Eu falo, tá indo no banheiro para cá, pô, tá indo para onde? Tô brincando, fica à vontade. Fica à vontade, tá, gente? Fica à vontade. Diaconia só vai te prender lá no lounge, você vai ter que esperar até o final, mas tá tudo certo. Tranque os portões, por favor, de estacionamento. Preste atenção, gente. Declara comigo, diga, o propósito do processo é te preparar para o propósito. Sabe o que eu percebi, cara, olhando para mim? Tudo que eu estou ministrando aqui para você é porque eu olhei para mim primeiro, ok? Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, eu estou aqui para me expor, e isso expõe a tua fragilidade também. Porque todo ministro não fala sobre coisas que ele não vive, ou pelo menos não deveria falar. Então, quando eu estou expondo a minha nudez, eu estou expondo a nossa também, amém? Sabe o que eu percebi, olhando para algumas coisas que eu estava construindo? É que às vezes a gente está ansioso para viver os nossos sonhos, mas ocioso para viver os sonhos de Deus. Se a gente se dedicasse aos sonhos de Deus com a mesma intensidade que a gente se dedica aos nossos, cara, a gente estaria tão longe em relação ao que a gente está hoje. Uma geração ansiosa para conseguir entrar na faculdade, tão ociosa para conseguir revelar aquilo que já recebeu. Uma geração ansiosa para ter relevância nas redes sociais, mas tão ociosa para experimentar o poder de Deus fluindo através de curas, sinais e maravilhas. Uma geração tão ansiosa para poder construir o amanhã, mas tão ansiosa para entender o que Deus tem para nós no amanhã. Sabe, eu quero falar sobre o poder da rejeição, mas eu quero falar sobre o poder do hábito também. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. Eu quero falar sobre o poder do hábito. Eu estava lendo um livro e eu achei maravilhoso, cara. Esse livro fala sobre o poder do hábito. Você pode declarar isso comigo? Diga, o poder do hábito. Vocês estão com essa cara de amoadinho por quê, gente? Vocês estão comigo, amém? Vocês continuam me amando, amém? Qualquer coisa me procura no final, mas não sai chateado não, tá? Eu estou falando, parece que é brincadeira, mas é sério. Eu já tive que liberar perdão para pessoas que ficaram chateadas porque eu não respondi mensagem no WhatsApp. Já teve gente que falou assim, cara, desculpa, eu não conseguia mais olhar para tua cara. Por quê? Porque você não respondeu meu WhatsApp. Eu falei, mano, você tá rindo? Tô falando sério ou tô brincando, Marina? É sério. Vai ter gente que vai falar assim, ah, mano, o cara pô, só bateu, nada a ver, mensagem sem graça, sem amor. Bom, vou falar sobre o poder do hábito, vamos voltar lá. Eu estava lendo um livro que fala sobre o poder do hábito. Filipão, olha que incrível isso, cara. Nesse livro fala sobre pessoas que mudaram radicalmente o seu hábito e tudo depois disso mudou também. Olha para mim, olha só que louco. Esse livro fala sobre uma mulher que ela fazia parte de um grupo de estudo. Existiam várias pessoas sendo estudadas e essa mulher era uma delas, ok? Até aí todo mundo entendeu? Então olha para mim, preste atenção, porque isso pode fazer toda a diferença para você ou não. Na dúvida você ouve e depois você decide, preste atenção. Essa mulher era uma das pessoas que fazia parte de um grupo de estudo. E aí quando ela entrou no grupo de estudo, ela passou o histórico para os cientistas, eles perguntaram, e aí, qual é a tua história? Ela fala, eu estou com obesidade, eu estou fumando de forma compulsiva, eu estou com mais de $10 mil em dívida, eu estou muito mal. E por que você está assim? Porque o meu esposo me traiu e a gente se divorciou e a minha história está horrível, cara, eu estou em depressão. E aí eles fizeram um histórico de todo mundo que estava no grupo de estudo. E aí alguns meses depois, aquela mulher voltou, e ela estava sarada, ela tinha corrido uma maratona inteira, ela estava livre de dívidas e tinha parado de fumar. Não tem nada de Deus não, Vá, segura aí. Tô brincando. Presta atenção, gente, olha para mim. Ele tá ligado comigo, vamos junto, mano. Vamos assim até o final. Vamos lá, presta atenção. Aí os cientistas chegaram para ela e falaram assim, cara, o que você fez para mudar tudo isso? Ela falou, bom, depois que meu marido me deixou, eu fiquei muito mal, depressiva, eu perseguia a namorada dele de carro, ficava olhando. Alguém se identificou aí, ó. Misericórdia, hein? Eu perseguia a namorada dele, ficava olhando a hora que ela entrava em casa, a hora que ela ia para a faculdade, onde ela trabalhava. Eu ligava para ela meia-noite, quando ela atendia eu desligava. Eu estava paranoica. Mais gente se identificando. Gente, eu estou preocupado. Essa pessoa que eu estou falando do livro está aqui ou não? Você está aí? Hã? Pelo amor de Deus.
Aí sabe o que ela falou para os cientistas? Eu estava muito mal, cara, e eu sempre tive o sonho de conhecer as pirâmides. Sempre tive o sonho de conhecer o Egito, o Cairo. Aí eu olhei para o meu cartão de crédito e eu falei, cara, eu já estou todo endividado, quer saber? Eu vou gastar o resto que eu tenho e eu vou realizar um sonho. Aí ela pegou o cartão de crédito, comprou uma passagem, foi lá para o Cairo. E ela falou que quando ela chegou no Cairo, ela foi lá fazer o tour, conhecer as pirâmides, ela muito mal, fumando muito, bebendo muito. Aí ela olhou e tinha uma viagem que era uma trilha no meio do deserto. E ela falou assim, cara, quer saber? Eu vou me preparar esse ano, e ano que vem eu vou fazer essa trilha no meio do deserto. E ela voltou para os Estados Unidos com uma meta. Ela falou, bom, eu vou me preparar, eu vou parar de fumar, eu vou me preparar fisicamente, eu vou quitar minhas dívidas, porque ano que vem eu vou voltar e eu vou fazer essa trilha. E ela parou de fumar, ela começou a se cuidar, ela mudou os hábitos dela. E aí no ano seguinte ela foi e fez aquela trilha no deserto. E quando ela retornou para o grupo de médicos, ela explicou toda essa história. E aí sabe o que eles identificaram? Que o ser humano, ele tem um hábito que se chama hábito angular. Você sabe o que é o teu hábito angular? É aquilo que traz sentido para a tua história. E tudo que você faz gira em torno disso. Aquela mulher, ela tinha o casamento frustrado, a história frustrada, a conta bancária frustrada, o corpo frustrado, a saúde, tudo dela estava frustrado. Então ela entendeu o seguinte, pelo menos uma coisa eu vou fazer direito, eu quero realizar esse sonho. E tudo ao redor da história dela girou em torno desse propósito. Cara, esse livro não tem nada de religião, não tem nada de Deus, é um livro que fala sobre estudos de comportamento, mas eu consegui ver Deus no meio desse estudo, sabe por quê? Porque quando eu li sobre o hábito angular, eu lembrei da palavra falando de Jesus como sendo a pedra angular da igreja. Sabe o que significa um hábito angular? Significa aquilo que toma o centro da nossa história e tudo ao redor se move em torno dele. Sabe o que eu quero te convidar a analisar? Não precisa ser agora, pode ser no final do culto, é o que tem sido o centro da tua história e o que tem ficado ao redor disso. Porque se o teu propósito, o teu chamado e os teus desígnios são o centro da tua história, meu irmão, tudo vai cooperar para que as promessas que Deus te deu se cumpram na tua vida. Agora, se a promessa de Deus, os propósitos que Ele tem, os seus desígnios são apenas coisas que caminham ao teu lado, você vai toda hora bater cabeça e tentar entender o que está fazendo de errado, porque está todo mundo rompendo e você não. Sabe por que essa mulher chamou a atenção dos estudiosos? Porque ela colocou uma coisa como centro da vida dela e tudo em torno disso prosperou também. Sabe, uma geração que vai mudar a história, uma geração que vai trazer avivamento, uma geração que vai trazer despertamento, uma geração que vai trazer a revolução de Jesus para invadir as ruas da cidade, precisa entender que Jesus é o centro da sua história, não é parte dela. Quantos podem dizer amém por isso? Sabe, eu estou falando sobre o poder dos hábitos, porque o que Deus falou comigo enquanto eu lia isso é que a mudança de natureza propicia a mudança de hábitos e altera o nosso senso de propósito. É por isso que muita gente se cansa na tentativa de mudar os hábitos, na tentativa de não pecar mais, na tentativa de não fazer mais nada errado. É porque enquanto eu ainda não experimentei a mudança de natureza, os meus hábitos não mudam também. Meu irmão, você nunca vai conseguir deixar de pecar enquanto você não nascer de novo. Você nunca vai conseguir desejar os sonhos de Deus enquanto você não tiver a natureza dele dentro de você. Você sabe por que tem gente que desiste no meio do caminho? Porque deseja os sonhos de Deus, mas não tem a natureza dele. É impossível as duas coisas se conectarem. Nicodemos chega para Jesus de madrugada e ele fala assim: mestre, eu vejo que tu és mestre, rei, porque ninguém pode fazer o que você faz se não for da parte de Deus. Agora me diz, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Jesus fala, cara, é simples, você precisa nascer de novo. Porque se você não tiver a minha natureza, você nem vê o meu reino, nem entra nele. Nicodemos sabia das coisas de Deus, Nicodemos conhecia a palavra de Deus, mas Nicodemos não tinha acesso ao reino de Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga, não importa quanta informação eu tenha sobre o reino de Deus, enquanto eu não nascer de novo, eu não entro nele. Eu lembro que eu compartilhei com vocês uma frase do pastor Anderson Silva que me marcou demais ali. Ele falou o seguinte: é impossível discipular alguém cuja Cristo não tenha convertido. Você sabe por que é impossível a gente discipular uma geração que não se converteu? Porque a gente vai sempre falar de coisas que essa geração não entende. Eu falei sobre o poder do propósito, eu falei sobre o poder da rejeição, eu falei sobre o poder dos hábitos. Eu quero terminar falando sobre o poder de estar em Cristo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Você pode abrir sua Bíblia comigo em João 15, versículo 1. A gente já está quase terminando, é o último tópico. Quantos aqui receberam de Deus essa noite? Diga amém.
Quantos querem que eu termine? Diga amém. Ó, logo você, Marina. Hã? Ela tá no automático também, ela tá no automático. Sabe o que eu descobri? Semana retrasada, a menina ali te zoando, ó. Ó, ela é da intercessão, briga com ela não, hein? Ela é do manto, filho. Eu nem brinco, o pessoal da intercessão nem brinco. Amo vocês, tá, gente? O pessoal da intercessão que tá espalhado aí. Vem comigo. Bom, João 15, todo mundo achou? Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. E permaneçam então em mim. Você pode declarar isso, diga: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. E ele continua dizendo: porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5: porque eu sou a videira, e vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Versículo 8: porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Você pode declarar isso comigo? Você pode repetir isso? Versículo 8, vamos lá, 1, 2, 3. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Sabe o que eu acho poderoso nessa mensagem? Olha para mim, por favor, eu só preciso de mais 10 minutos, eu estou encerrando, presta atenção. Jesus chegou ao ponto de dizer que a glória do meu Pai está no teu fruto. Então o que ele quer dizer é o seguinte: se você for infrutífero, a glória do meu Pai não tem como se revelar através da tua vida. Você fala de um Deus que as pessoas não conseguem ver. Por quê? Porque não tem frutos para apontar para Ele. Vocês estão comigo, amém? Vem comigo, gente, por favor. Então a questão de frutificar é uma questão vital na caminhada de um cristão. Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu não quero crescer muito, eu não quero aparecer muito. Presta atenção, isso é antibíblico, porque o próprio Jesus disse: a glória do meu Pai está no teu fruto. O meu Pai se revela quando você frutifica. É por isso que Jesus chega para uma figueira e ele está com fome, a figueira não tem fruto, e ele amaldiçoa. Jesus era mau? Não, meu irmão, mas aquela figueira nasceu com capacidade de frutificar. Se você tem capacidade para algo e não faz, você está desperdiçando o solo de alguém que poderia fazer. É como se Jesus falasse: bom, não tem por que você ocupar esse pedaço de solo, deixa eu colocar alguém que quer frutificar no teu lugar. Pastor, eu acho que não é tão duro assim. É sim, você lembra das parábolas dos talentos? Tem alguns que receberam um e ficaram com medo de perder e enterraram. Sabe o que aconteceu? Até o que pouco que tinha lhe foi tirado. Aí outro recebeu um pouco mais e fez com que rendesse. O que aconteceu? Recebeu ainda mais. Cara, eu vi algo de um jovem que eu fiquei impactado. Teve um jovem da nossa igreja um tempo atrás que a gente não teve um culto de sábado. Ele foi visitar uma outra igreja e ele voltou. E ele falou: pastor, eu vi algo que eu fiquei um pouco em crise, eu queria que você me ajudasse. Eu falei: o que foi, mano? Ele falou: cara, o pastor de jovens no final, ele orou e ele falou para Deus assim: Deus, você precisa nos amar mais. E eu fiquei confuso. Tem sentido o que ele falou? Eu falei: é claro que não. Eu fico imaginando Deus olhando uma oração dessa e falando: filho, vocês não usufruem do amor que eu dei, vocês querem mais. Porque amor em mim não é uma característica, amor é quem eu sou, e eu sou ilimitado. Então vocês têm todo o amor que vocês precisam. Se você usufrui ou não, isso é uma questão sua, mas eu estou inteiramente disponível. Eu sou ilimitado, eu sou o princípio e o fim, eu sou antes de todas as coisas. E sabe o que eu fiz? Eu me dei por você, eu estou disponível para você hoje. Agora, se você não quer, isso é uma decisão sua, não vai mudar nada quem eu sou. Eu vi na internet esses dias algo que eu achei maravilhoso. Botaram uma foto do planeta Terra e botaram assim: a Terra com você, e do lado tinha a mesma foto, a Terra sem você. Sabe qual a diferença que faz para a Terra? Nenhuma. É sério. Botaram duas fotos. Aí você fica procurando, meu irmão, tem diferença? Nenhuma, porque a Terra com você ou sem você é a mesma. Mas para mim faz toda a diferença. Quantos estão entendendo? É como aquela história que eu compartilhei com vocês há um tempo atrás. Quando eu fui para a Bolívia, eu entrei no hospital lá e Deus me inspirou a
comprar medicamentos para crianças que estavam à beira da morte por falta de antibiótico. E se acredita que por mais profundo que seja esse propósito, quando você volta para o Brasil, tem gente que fala assim: mano, no Rio de Janeiro tem criança morrendo também, no Nordeste tem gente morrendo também, você precisa ir para fora. Preste atenção, cara. Eu sei que existem pessoas passando pelo mesmo problema no Rio, no Nordeste, na Bolívia, em qualquer lugar. Talvez para você não faça diferença, mas para aquela criança fez toda a diferença. Talvez essa mensagem para alguns aqui não faça diferença nenhuma, mas para você que está sendo despertado por Deus hoje fez toda a diferença. Talvez o teu propósito, você possa achar que para quem está ao teu redor não faz diferença nenhuma, mas quando você cumpre, para você faz toda a diferença, porque você nasceu para isso. Ei, presta atenção, os teus frutos glorificam o Pai, porque quando o mundo olha para aquilo que você frutificou nele, o mundo reconhece que Deus é fiel e Ele é de verdade. Jesus fala: olha, todos aqueles que estão em mim vão dar frutos, mas aqueles que não estão em mim não podem dar fruto. Presta atenção, gente, olha para mim, olha que interessante que Jesus fala. É como um ramo que é arrancado, ele não pode dar fruto. Não sei se você já viu isso, mas se você pegar uma árvore linda, verde, cheia de flores e arrancar um dos ramos dela, por alguns dias ela permanece verde. Sim ou não? Algumas demoram mais para murchar, outras demoram menos, mas por algum tempo ela permanece verde. Mas existe uma coisa nela que é impossível: frutificar. Porque por mais que aos meus olhos ela pareça saudável, não existem raízes para gerar mais fruto. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não importa, meu irmão, a tua aparência, não importa o que pensam de você, não importa o que você mostra para os outros, não importa o teu feed no Instagram, não importa o quanto você tenta demonstrar que é saudável, não importa o quanto você tenta demonstrar que é crente, se você não estiver em mim, é impossível você frutificar. E se não há em você frutos, não há a glória do meu Pai estabelecida sobre você. Tem alguém entendendo essa mensagem? Diga amém. Então qual é, pastor, o desejo de Deus para a nossa geração? É que a glória dele se manifeste através dos nossos frutos. E esses frutos não estão ligados àquilo que nós fazemos, mas àquilo que nós frutificamos. Sabe, a minha casa é um fruto. Porque eu sei quem eu era antes da cruz e eu sei quem eu sou depois dela. Seria impossível o André antes de Jesus se manter casado por quase 10 anos, daqui a algum tempo quase 15, quem está entendendo? Possível, cara. Meu primeiro ano de casamento a gente quase se separou. Sabe por quê? Porque eu estava no processo e o velho André ainda queria dar conselhos para o novo André. Eu li algo um tempo atrás que eu achei maravilhoso, cara. Não sei se é o Spurgeon que falou isso. Ele falou o seguinte: eu descobri... Não, ele disse o seguinte: eu acreditava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável aprendeu a nadar. Eu passei por esse processo, cara, no meu casamento. No primeiro ano eu descobri que o meu velho homem sabia nadar, mano. Eu falei: caraca, eu achei que o miserável tinha morrido. Agora, sabe por que meu casamento está de pé até hoje? Não é porque eu sou bom, não é porque eu aprendi técnica de casamento, não é por nada disso, porque a graça de Deus nos manteve de pé. E hoje, quando as pessoas olham pra gente, sabe o que elas veem? Fruto. Quando o meu sogro que acompanhou o processo, quando o meu pai que acompanhou o processo, quando a minha família que sabe dos altos e baixos que a gente já enfrentou, olha para eu, Kezinho e Cecília frutificando, sabe o que eles veem? A glória de Deus sobre a nossa casa, porque só Ele podia fazer. Quando eu passei problemas dentro da minha casa, quando eu tive dispensa vazia, quando eu passei por problemas de enfermidade no hospital, meu irmão, você olhou para mim há 20 dias atrás, no meu feed tinha fotos de alguém entubado com antibiótico na veia. Hoje você está me vendo pregando. Sabe o que significa isso? Fruto. E não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Mas quando é gerado em mim, aponta para Ele, a glória dele se revela. Esse é o projeto de Deus para a nossa geração. Agora deixa eu falar algo para vocês, deixa eu compartilhar algo que Deus tem falado muito comigo. Sabe, eu tenho percebido que a nossa geração está confundindo muita coisa, cara. É por isso que a gente está batendo cabeça muitas vezes. A gente fala da liberdade da graça e alguns entendem: bom, então agora eu posso fazer tudo. A gente fala da importância da identidade como filhos e alguns estão achando que agora tudo vai cair do céu porque você é filho de Deus. A gente fala de chamado e muitos têm entendido na sua caminhada que agora tudo se resume ao que você faz na força do seu braço. A gente fala de influência e tem gente confundindo isso com o alcance das redes sociais. A gente fala de frutificar e tem gente que não tem nem raiz dentro, quer mostrar fruto fora. A gente fala de relevância e tem gente achando que isso tem a ver com fazer um canal no YouTube. Cara, deixa eu compartilhar com vocês que Deus tem me incomodado demais, cara. Se eu não tivesse convicção plena do propósito pelo qual eu fiz um canal, eu teria deletado ele há algum tempo já. Porque me incomoda o fato de estar no mesmo pacote de alguns jovens que têm se levantado e feito canais só para poder ter alcance e relevância.
Você sabe por que eu tenho um canal no YouTube? Porque Deus falou comigo que as mensagens que Ele me dá vão gerar vida em lugares onde eu não posso ir. Eu não faço por entretenimento, alcance, relevância. Eu não estou nem aí para isso, de verdade. Em alguns momentos eu já estive, o Espírito me constrangeu e eu retirei. Só que, cara, eu olho tanta coisa, eu estou vendo tantas pessoas. Tem gente que não tem fruto dentro, quer mostrar fruto fora. Tem gente que não fez nada de relevante dentro e quer ganhar relevância fora. Tem gente que não tem nenhuma mensagem. Presta atenção, tem algumas pessoas que vão falar: pastor, mas por que você tem um canal no YouTube? Porque antes do canal eu tinha uma mensagem de Deus para compartilhar nele. Meu irmão, tem gente que quer fazer livro, mas não tem uma história. Tem gente que quer construir um ministério, mas não tem histórico com Deus. Sabe o que eu tenho visto? Uma geração que quer muitas coisas, mas não tem se preparado para isso. Preste atenção. Tem gente que quer ter relevância. Tem gente que quer ter experiências com Deus sem ter tempo no secreto. Tem gente que quer ter crescimento sem ter base para isso. Tem gente que quer gerar fruto sem ter raiz. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre uma geração teórica que fala sobre coisas que não conhece e os mestres da lei que perseguiram Jesus? Sabe qual a diferença? Eles conheciam a palavra. Sabe o que mais me constrange? Olhar para a Bíblia e me ver em alguns personagens que durante muito tempo eu julguei e crucifiquei. Se você parar para olhar com sensibilidade do Espírito, você vai se ver na pessoa de Pedro tentando poupar Jesus da morte várias vezes. Se você olhar com sensibilidade, você vai se ver no lugar de Judas traindo Jesus muitas vezes. Pastor, que isso? Chega a esse ponto? É claro que chega, mano. Você acha que quando a gente fere a santidade de Deus, para Ele tem menos ou mais importância do que aquilo que Judas fez? Cara, Jesus chegou ao ponto de chamá-lo de amigo enquanto ele estava sendo traído. A gente já falou sobre isso aqui. A falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Se a gente parar para olhar, cara, qual é a diferença que a gente tem muitas vezes dos religiosos que perseguiram Jesus? Os religiosos que perseguiram Jesus não acreditavam que ele era o Messias. Ok, você acredita, mas eles conhecem mais a palavra do que a gente, porque a gente muitas vezes se contenta com pouco. Sabe, Deus não vai levantar uma geração teórica que fala sobre Ele nas redes sociais. Deus está à espera de experiências que façam com que a gente mostre os frutos naquilo que a gente vive. Sabe o que eu tenho visto no YouTube? Isso tem me desagradado muito, cara, de verdade. Eu vejo jovens que param para ouvir pregações de outras pessoas, anotam revelações que Deus deu para outros, pegam livros de estudo, anotam algumas frases de impacto e vão falar de coisas que dentro de si nem foram reais ainda. Preste atenção. Não tem a ver com informação, cara. A revelação precisa ser gerada em você. Quando eu falo de um Deus que me livrou da morte, eu já falei sobre isso, eu tenho as marcas aqui. Quando eu falo de um Deus que me livrou da vergonha, eu já falei sobre o que eu passei no meu casamento. Quando eu falo de um Deus que levanta alguém do nada, eu já falei onde que eu estava há 4, 5 anos atrás, limpando o banheiro durante o culto jovem. Quando eu falo de um Deus que restaura, eu já falei também de como eu era antes da minha conversão, ao ponto de beber sempre, bater de carro direto e chamar o meu pai para a briga. Quando eu falo do que Deus pode fazer, eu falo também do que eu era antes dele, porque a minha história precisa ter uma diferença entre antes dele e depois dele. Agora, se eu falo de um Deus que cura e nunca experimentei, se eu falo de um Deus que sara e nunca experimentei, se eu falo de um Deus que move e nunca experimentei, se eu falo de um Deus que muda situações e nunca experimentei, meu irmão, eu estou falando de coisas que eu na verdade nem sei se são de verdade. E sabe o que acontece? Quando a prova vem na minha casa, aquilo que eu sempre falava que ele era capaz de fazer, eu nunca experimentei, então eu começo a me sentir fraco e eu desanimo na fé. Você sabia que tem muita gente que fala de Deus que cura, mas quando a enfermidade vem, o cara desiste da caminhada? Porque a fé dele era teórica, cara, e Deus não vai levantar uma geração com uma fé teórica. Deus vai levantar uma geração com as marcas do Evangelho de Cristo. Se tem alguém entendendo isso, diga: eu faço parte da geração do avivamento. João 15:5 diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Não dá para inverter essa ordem. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Ou seja, o centro sou eu e vocês fazem parte disso. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe, eu quero compartilhar com vocês nessa noite que a única coisa capaz de fazer com que aquilo que a gente declara se torne uma realidade é quando aquilo que a gente declara caminha ao lado daquilo que a gente vive também. Daqui de cima talvez me incomode mais, porque eu tenho uma perspectiva diferente da que você tem. Preste atenção, olha para mim, eu estou terminando agora. Algo que Deus está falando comigo agora, cara.
Quando eu olho as cadeiras vazias, a minha perspectiva aqui é de que tem alguma coisa faltando, porque tem algum parente seu que não está ali. Tem amigos da tua faculdade que não estão ali, tem pessoas do teu trabalho que não estão ali, eu consigo ver. Agora talvez da tua cadeira, como tem alguém da tua direita e da tua esquerda, você acha que está tudo certo. Por quê? Porque você ocupou uma delas. Preste atenção. O meu propósito não se resume à minha história, mas a partir da minha, outras são afetadas também. É como se eu dissesse assim: você sabe por que a religião parou de ter poder de transformar pessoas durante gerações? Porque eles entenderam o seguinte: bom, agora que eu entendi essa mensagem, eu vou me fechar, eu vou me isolar de tudo para que eu não me perca. A igreja se tornou religiosa, criou cultura religiosa. A igreja passou a não frequentar lugares, passou a ditar que tipo de roupa você usa, que tipo de linguagem você tem. Sabe o que aconteceu? A igreja se alienou culturalmente, mas não cresceu em santidade. Porque a igreja não nasceu para ficar fechada, ela nasceu para ir aonde o pecador está e dizer: ei, preste atenção, fica de pé, porque eu tenho a única mensagem capaz de mudar a tua história. Ei, olha só, você não precisa ter vergonha, ele morreu por você e antes da cruz eu estava na mesma condição. Cara, a igreja se revela não quando a gente se une, mas quando a gente se dispersa. A igreja se revela poderosa não quando a gente se ajunta, mas quando a gente sai daqui, começa segunda-feira e o nosso dia a dia começa. Porque a maior incoerência que eu sempre via no evangelho era que os meus amigos que se diziam crentes tinham um estilo de vida que eu nunca desejei ter. Quando falavam de crente para mim, eu falava: cara, se crente for aquilo que sempre me apresentaram, a última coisa que eu quero ser é crente. Você sabe por que eu falo disso com tanta paixão? Porque eu sei quanto tempo eu fiquei longe da presença por conta de um mau testemunho que me deram. Meu irmão, o teu testemunho pode aproximar pessoas de Jesus ou afastar dele. Eu quero, em nome de Jesus, declarar: se você quer receber isso, feche teus olhos. Eu encerro aqui essa pregação, feche teus olhos. Eu quero orar com você. Pai, levanta no nosso meio uma geração com experiências contigo. Levanta no nosso meio uma geração que não está em busca de falar sobre coisas que ainda não viveu. Levanta no nosso meio uma geração que não quer mostrar frutos fora, que ainda não foram gerados dentro. Levanta no nosso meio uma geração que tem vergonha de falar de coisas que ainda não são reais para si. Levanta no nosso meio uma geração com temor, Pai, que entende que conhecer pouco da Tua palavra significa conhecer pouco de quem você é. Levanta, Pai, no nosso meio, e levanta através de nós uma geração que tem paixão pelo chamado, uma geração que entende o que significa ser chamado filho de Deus. Levanta no nosso meio uma geração que não se contenta com pouco, mas entende que os nossos frutos revelam a Tua glória. Levanta para o nosso meio uma geração que vai ter casamentos que vão glorificar o Teu nome. Levanta no nosso meio, Pai, líderes que vão falar da Tua palavra e o Teu Espírito vai fluir com liberdade e autoridade, porque falam daquilo que vivem. Levanta, Pai, do nosso meio uma geração que crê que a cruz é suficiente e nada mais precisa ser feito. Levanta-nos, Pai, renova-nos, aviva-nos, desperta-nos, aviva-nos, Pai, como uma geração apaixonada por tudo aquilo que a Tua palavra diz. A gente não quer sair animado de um culto jovem, a gente quer sair transformado, porque o Senhor falou e nós estamos ouvindo. Pai, a Tua palavra é suficiente, porque o Senhor disse: tudo se fez. O Senhor disse: todas as coisas que conhecemos foram criadas. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, sobre o nosso coração, diga algo novo hoje, Pai. Diga algo novo, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Traz à nossa memória promessas que o Senhor nos fez e a gente esqueceu no meio do caminho. Deus, desperta-nos como uma geração apaixonada por Teu avivamento. Desperta-nos, Pai, desperta-nos. Eu declaro sobre esse vale de ossos secos: aonde havia tristeza, que vem a alegria do Senhor. Aonde havia dor, que vem agora gozo. Aonde havia dúvida, que venha convicção. Aonde havia incerteza, o nome de Jesus prevaleça sobre toda dúvida. Deus, em nome de Jesus, levanta-nos como uma geração do avivamento e começa em nós a revolução que o Senhor tem para a nossa geração. Se você crê nisso, coloca de pé em nome de Jesus, coloca de pé. Salmo 115, 16 diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, nessa versão, eu acho que é Almeida corrigida, diz: a terra Ele deu aos filhos dos homens. Bom, o que a palavra de Deus está dizendo é que os mais altos céus pertencem a Ele, mas a terra Ele confiou a nós. Somos a expressão do Deus vivo passeando sobre as ruas da cidade.
somos a manifestação da glória de Deus, somos a expressão do caráter do nosso Pai. Olha para mim, alguém está comigo? Diga amém. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, isso aqui é um bom exercício para você saber se a tua visão de Deus está alinhada ou não. Tudo que você pensa a respeito de Deus, que você não vê na pessoa de Jesus, está equivocado. Por quê? Porque Jesus é uma expressão exata de quem o seu Pai é. Eu penso que Deus é um Deus que está pronto para me punir. Aí eu vejo Jesus perdoando a mulher adúltera e liberando o destino dela para que ela não peque mais. Eu acho que Deus é um Deus que está pronto para o meu próximo erro para me fulminar. Aí eu vejo Jesus conversando com aquela mulher no poço e liberando o destino dela. E a partir daquele encontro, do interior dela fluindo rios de águas vivas. Então você percebe que tudo que pensamos a respeito de Deus que não vemos na pessoa de Jesus está equivocado. Quando você quiser saber quem Deus é, olhe para Jesus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Mas a Bíblia diz que depois que ele morre e ressuscita, ele passa alguns dias relembrando a igreja a respeito da nossa comissão, relembrando a igreja a respeito do nosso chamado. Então ele ascende aos céus. A Bíblia diz que quando ele está subindo aos céus, os discípulos ficam olhando para os céus. E aí os anjos perguntam para eles: por que olham para cima? Em outras palavras, é como se os anjos estivessem dizendo: por que esperam de cima uma resposta? Vocês ainda não entenderam? Vocês são Jesus que ficou por aqui. Bom, olha para mim. A gente fez uma conferência agora de milagres em Recife. Várias pessoas com tumores curados, tumores sumindo, cistos sumindo, ossos quebrados restaurados. A gente está vendo isso acontecendo todas as semanas. Ontem eu fui batizar uma pessoa, uma mulher grávida. Ela falou: eu não podia gerar filhos. Um dia no culto você falou para a gente colocar a mão sobre a barriga e profetizar. E eu vim para batizar o meu milagre porque eu estou grávida, eu vou ser mãe, Deus é fiel. Então não batizamos só pessoas ontem, batizamos milagres ontem. Você está comigo? Não guarda isso aqui, irmão. Essa manifestação da glória de Deus foi confiada à igreja. Não deveria ser algo especial manifestarmos aquilo que Deus é e faz. Por quê? Porque é para esse lugar que a gente foi chamado. Milagres não tem que ser algo que a gente espera de um ou outro homem. Deus usa muito aquele homem com milagres. Não, Deus quer usar toda a sua igreja com milagres. Deus quer usar a sua igreja com voz profética. Deus quer usar a sua igreja com autoridade. Deus quer usar a sua igreja com governo. Mas tantas vezes a gente está se acostumando a terceirizar, que a gente espera que outros liberem sobre nós aquilo que Deus espera que a gente libere sobre o mundo. Deus confiou à sua igreja autoridade para ligar e desligar. Deus confiou ao seu povo provisão sobrenatural. Não pediremos emprestado, mas emprestaremos às nações. Deus diz que Ele dá sabedoria livremente àqueles que pedem. Hoje à tarde eu recebi algumas perguntas dessa pessoa. O que eu fui fazer? Buscar em Deus sabedoria. Deus me dá sabedoria para aconselhar. Quantas vezes nas orações eu falei: Deus, me dá acesso ao coração dos príncipes para que eu possa discipulá-los. Eles estão vindo, eu não tenho ideia do que falar. Deus te dá uma revelação, Deus te dá uma inspiração, Deus te dá uma palavra. Eu lembro de uma pessoa, hoje ele é considerado o mais influente no segmento dele no Brasil, e foi considerado, ele está no top 3 da história da TV. Eu lembro, e eu estou falando isso aqui, embora eu não vou citar o nome, porque ele fez questão de fazer uma live falando sobre essa experiência com Deus. Eu lembro do dia que a gente está tomando café lá em Miami, e ele abriu o coração, falou algo. E eu estou lá: Deus, pelo amor de você, pelo amor de Deus. O Senhor está entendendo, me ajuda. Quando ele terminar de falar, eu vou ter que dizer algo e eu não tenho ideia do que eu vou dizer. E eu estou lá ouvindo. Amém, entendi. Aí ele termina de falar: e aí, o que você acha? Aí eu liberei uma frase. Ele teve um ataque de sudorese. Gente, o que eu estou falando, ele falou. Ele abriu uma live e falou: gente, acabei de viver isso aqui com Deus, então eu posso falar, embora eu não estou nem citando o nome. Ele começou a transpirar, ele falou: cara, desculpa, eu nunca vivi isso. Eu falei: não, mano, fique em paz. Ele chamou o garçom: vê uma toalha, por favor. Ele começou a secar. Cara, o que você está falando explodiu minha mente. E eu só lembrei daquela passagem que a Bíblia diz que a palavra é como uma espada cortante que separa juntas e medula. Irmão, uma palavra que para mim não fazia sentido para ele. Por quê? Porque o Deus que fez ele o conhece antes da gente conhecer.
O Deus que te fez completo sabe o que está faltando. O Deus que escreveu a tua história sabe quais são os capítulos em aberto. Irmão, Deus tem total controle sobre a tua história. Deus conhece você, sabe o que falta. Deus te fez quando ninguém via. Deus estabeleceu promessas sobre você quando nada ao teu redor existia. Alguém está comigo? Então, um homem que se permitiu ser boca de Deus na vida de um príncipe liberou o destino de alguém. É para esse lugar que você foi chamado. A igreja de Jesus, pega isso aqui, é o único organismo social em que o CEO de uma grande companhia dentro de uma igreja pode ser liderado pelo porteiro da sua empresa. Você pode ser multibilionário, acabou de aceitar Jesus. Se o porteiro da sua igreja, ou o zelador, ou segurança, ou alguém de um cargo de trainee, ou qualquer categoria, ou qualquer escala da hierarquia da tua empresa, for o líder da intercessão dessa igreja, você pode ser o CEO. Aqui ele vai ser o seu líder. Por quê? Porque a hierarquia do reino de Deus é diferente da hierarquia das empresas e da terra. Homens de Deus carregam algo de Deus. Irmão, quantas, se for de Deus, se for para ele, você pode celebrar. Me ajuda a pregar aqui nessa noite. Quantas vezes a gente não foi impactado por uma mulher de Deus ou um homem de Deus que às vezes nem fala muito bem, às vezes não tem a melhor dicção, não teve o melhor estudo, mas carrega algo de Deus. Esse dia a gente recebeu, essa semana a gente recebeu uma oração de um pastor que sempre abençoa muito a nossa vida. Ele ligou para a Kezinha gravou o áudio. A gente foi ontem ver um espaço para a igreja, para a ampliação da igreja. Guarda isso aqui, irmão, eu falei isso aqui algumas semanas, a gente está profetizando isso tem alguns meses. Isso já é uma realidade. Coisas que pareciam grandes demais vão se tornar pequenas. Você crê nisso? Coisas que pareciam grandes demais vão se tornar pequenas. Aí ele começou a orar e falou: olha, eu vejo um lugar, vocês entrando no lugar, Deus está abrindo espaço, Deus vai ampliar as tendas, Deus está dando mais área para vocês. Algumas horas antes da gente visitar um lugar para ampliação do campus da igreja. Irmão, é alguém simples, de um lugar simples, mas carrega algo sobrenatural. Seria muito medíocre nos tornarmos experts em várias áreas, mas não temos intimidade e relacionamento com Deus. Seria muito frustrante você daqui a alguns anos partir com MBAs, com, sei lá, com algum tipo de diploma ou algum tipo de formação, mas não conhecer nada a respeito do reino que faz parte. Fomos destinados a reinar, mas para isso a gente precisa de alguns pressupostos. O primeiro é a gente entender o reino que a gente faz parte. Fazemos parte de um reino inabalável. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Logo, uma igreja covarde que vive sempre pelo livramento não é uma igreja que expressa a grandiosidade do reino que faz parte. A igreja de Jesus avança e é o inferno que dá espaço para a igreja passar. Na antiga aliança, o mar se abria para o povo passar. Na nova aliança, o povo passa por sobre as águas. Eu não sei se os inimigos vão sair da tua frente quando você avançar, ou se você vai passear por cima deles, mas uma coisa eu sei: a Bíblia diz que todos os nossos inimigos foram colocados debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que Jesus fez de todos os principados e potestades um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. A Bíblia diz que não há quem te resistirá. A Bíblia diz que podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A Bíblia diz que há em Deus um refúgio e fortaleza presente para nós na hora da angústia. Irmão, a Bíblia diz que Deus nos dará livramento, dá ordem aos seus anjos, para que mesmo que a gente tropece, eles possam nos socorrer, nos acudir. A Bíblia diz que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Yeshua, o Deus da salvação. Ele é aquele que fazia milagres no passado, Ele continua fazendo milagres hoje, Ele vai fazer amanhã. Ele é o que abriu o mar no passado, Ele vai abrir hoje, Ele vai abrir amanhã. Ele é o que livrou o povo no passado, Ele vai te livrar hoje, Ele vai livrar amanhã, porque Ele não mudou. A igreja de Jesus precisa caminhar debaixo desse entendimento. Deus não mudou.
o Deus que chamou Lázaro de volta à vida, mesmo quando o seu corpo fedia, o Deus que chamou Pedro para se tornar um apóstolo da igreja primitiva, mesmo quando ele era apenas um homem simples, o Deus que fez o rosto de Estevão brilhar quando o primeiro mártir foi apedrejado, o Deus que fez com que os homens na fornalha ardente dançassem com ele no fogo, o Deus que fez com que leões jejuassem na presença de um homem de Deus, é o mesmo Deus que está chamando pastores e líderes, empresários, homens, empreendedores. Governem, avancem, marchem, não parem, creiam. Se abrirá o mar diante de vocês, e se não abrir, passearão sobre as águas comigo. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Preciso de vocês comigo hoje. Tem algum incendiário aqui hoje, nessa manhã? Hoje eu preciso de 50 incendiários. 50. Tem 6 desse lado aqui, mais 12 aqui. Vamos junto até o final. Eu peço para levantar a mão os incendiários, que eu vou só mirando vocês e ao longo da mensagem eu conto com vocês, ok? Mais do que nunca. Começamos o melhor ano da nossa vida. E que seja o primeiro de muitos. E que seja inferior aos próximos. E muito melhor do que tudo que a gente já viveu até aqui. Que seja um ano da gente não conseguir explicar o que está vivendo, a não ser explicar que é a graça que fez, foi Deus quem fez, foi Deus quem me deu, foi Deus quem colocou, foi Deus quem abriu. Eu tive um dos jantares mais inspiradores dos últimos meses com um casal de pastores da nossa igreja de Nova York, eu, a Kezinha, o Ronier e a esposa dele. E foi inspirador porque tudo que a gente conversou durante o jantar foi sobre a graça e como Deus constrange a gente em tudo que faz. Falou, mano, fala um pouco da história da igreja. Eu falei, cara, é constrangedor tudo que a gente está vivendo. É constrangedor lembrar que quando a gente estava no mutirão começando essa igreja, Deus enviou um marceneiro para ajudar no palco, mas não tinha madeira para o palco, e o próprio marceneiro comprou a madeira e construiu o palco que a gente pregou horas depois. É constrangedor lembrar que Deus ia acrescentando. É constrangedor lembrar que em um dos momentos a gente estava conversando sobre o que precisava comprar na Home Depot, e eu falei para os meninos, a gente precisa comprar logo material elétrico. Eu estava lembrando disso, cara, e ele ficou constrangido com esse testemunho. E aí alguns meninos estavam juntos, alguns jovens falaram, pastor, mas não tem eletricista ainda, vamos deixar para comprar isso amanhã. Eu falei, se não tem o material, Deus não vai enviar o eletricista. E a gente ficou ali por uns 2 ou 3 minutos eu tentando convencê-los, até que um deles foi para a Home Depot comprar. Passam 15 ou 20 minutos, chega alguém que a gente nunca viu na vida e fala, tudo bem, eu sou o primo da Camille, ela falou que vocês estão precisando de ajuda, o que eu posso ajudar? Cara, o que você souber fazer, o que você faz? Eu sou eletricista. Aí a gente começou a rir, olhar um para o outro, falou, espera só um pouco que o material já está chegando. É constrangedor lembrar, irmão, que essa igreja começou na sala de reunião de coworking. Enquanto a gente arrumava o culto, o cheiro da marola de maconha era absurdo dentro daquele salão. Alguém lembra disso? É constrangedor olhar para cada um que faz parte desse time, porque nenhum de nós merecia fazer o que faz, estar onde está. Mas isso é graça, e é isso que vai definir o teu ano de 2021. Eu oro para que 2021 seja um ano em que você não consiga explicar com estratégias o que você viveu. Você vai ficar tão embasbacado, você vai ficar tão surpreendido, constrangido, que você vai falar, cara, é só Deus, irmão, esse ano é só Deus. Você crê nisso comigo? Diga amém. Então o que a gente precisa parar para pensar não é o que pode nos levar a viver o melhor ano da nossa vida. A gente já sabe, a única coisa que pode levar a gente até lá se chama graça. O que a gente precisa parar e pensar e meditar é o que pode parar a gente nesse ano. E a gente começou a falar sobre isso, é quase que uma série que a gente está fazendo sobre o que pode parar você em 2021. Pastor, por que começar um ano falando sobre o que pode parar a gente? Você não acha que isso é down demais? Não, down é você parar sem saber o que te parou. Down é você se frustrar sem saber o que te frustrou. Agora, quando nós sabemos o que pode nos parar, irmão, a gente sabe também o que pode nos mover. Um dos livros mais vendidos e comentados fala sobre a arte da guerra. Sun Tzu, um general milenar, ele fala sobre estratégias quando você vai entrar numa guerra. E uma das estratégias que ela é milenar e todos os exércitos na face da terra utilizam até hoje é você conhecer o teu inimigo antes de se posicionar no campo de batalha.
Você precisa saber contra quem você está lutando, você precisa saber qual é o suprimento que ele tem, você precisa saber de que forma ele te ataca, porque se você não conhece contra quem você está batalhando, você já entra no campo de batalha vencido. As nossas armas não são naturais, mas elas são poderosas em Deus para destruir tudo aquilo que se levanta contra nós. As nossas batalhas, como a palavra diz em Efésios 6, não são contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então Paulo diz, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes no dia mau, para que possam permanecer de pé contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está dizendo, ei, seja sábio, seja prudente, seja ousado, se revista da palavra, se encha de fé, permaneça de pé no dia da batalha, porque certamente a batalha vai acontecer, irmão. 2021, se vai ser o melhor ano da sua vida, provavelmente vai ser o ano mais desafiador também, porque não existe glória sem batalha, não existe ganho sem que haja luta, no pain, no gain. Isso é real life. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que ela está no processo de saber lidar com os desafios no meio da jornada. Eu falei, cara, deixa eu te explicar algo sobre a vida real. A vida real sempre vai trazer para você lutas, problemas. Nem sempre vai ser do jeito que você achou que seria, nem sempre vai ser agradável ou confortável. Mas se você souber lidar com isso, cara, você vai ter uma vida extraordinária. O Leandro Barreto fala muito sobre a Mimimi Church, a geração do mimimi. Uma coisa que pode parar a gente é se a gente ficar esperando do Evangelho aquilo que o Evangelho nunca disse que nos daria. Evangelho não é conforto, Evangelho é propósito. Evangelho não fala a respeito de um monte de filho mimado sendo poupado da batalha. Evangelho fala a respeito de filhos que estão no campo sendo chamados para liderar nas batalhas. É como Davi, irmão, nem foi cogitado pelo pai para ser ungido. Onde é que Davi estava? Estava trabalhando. Davi estava nas malhadas, estava lutando com ursas, estava lutando com leões, estava protegendo o rebanho. Então Deus pega um menino no meio das malhadas e coloca para liderar exércitos. E é isso que Deus tem para nós. Então eu quero te lembrar, em nome de Jesus, você está comigo ainda? Diga amém. 2021 não vai ser um ano extremamente fácil, mas Deus nunca disse que seria fácil. 2021 não vai ser um ano em que tudo vai acontecer do nada. Do nada demora muito tempo para acontecer. Mas, se permanecermos, 2021 já é o melhor ano da nossa história. Você crê nisso? Amém? Então, sobre tudo que pode nos parar, hoje eu quero falar sobre um ponto especial. Eu quero falar sobre falta de fé, falta de ousadia. A palavra diz, irmão, que Jesus, eu gosto de falar sobre isso porque esse entendimento mudou tudo na minha história e no meu ministério. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que você sempre parece que você está incendiado, às vezes parece que você sobe como um leão? É porque em algum momento eu entendi a minha identidade. Eu sou filho de um leão e eu preciso me portar como tal. Jesus se entrega como um cordeiro, sem falar uma palavra ele vai até o matadouro, mas ele ressuscita como um leão. O leão, irmão, ele não é o mais forte dos animais, o leão não é o maior dos animais, o leão não é o mais rápido dos animais. Você sabia disso? Existem mamíferos maiores que ele, existem alguns outros animais mais rápidos que ele, maiores que ele, mas quando o leão chega no lugar, todo mundo sabe que ele chegou. Se existe alguém que não precisa usar cartão de visita, esse alguém é o leão. Se alguém vê ele entrando nesse auditório, em 2 minutos a gente consegue esvaziar isso aqui sem usar nenhuma porta de emergência. Por que isso? Porque o leão, irmão, ele tem uma identidade que já está implícita nele. Ele sabe quem é. Pelo andar de um leão, pelo rugido de um leão, pela forma como ele se porta, ele sabe quem ele é. André, o que isso tem a ver com a minha história? Você precisa saber quem você é em Deus. Você não foi chamado por Deus para ser domesticado, irmão. Você não foi chamado por Deus para ser distraído. Você é como um leão nas mãos dele. Não é você que tem que temer os seus inimigos que tem que temer você. Quando você sabe quem é, são seus inimigos que vão ficar preocupados. Porque, irmão, se tem algo que o inferno tenta parar na nossa geração, é você entender a identidade que tem. Porque um leão que tem crise de identidade, ele para por qualquer coisa.
Um leão que foi domesticado, ele para por qualquer coisa. Mas um leão que sabe quem é, irmão, nada para ele. Eu quero liberar essa palavra sobre você. 2021 é um ano de aprendermos a sermos mais ousados, assim como Deus é. Essa figura de Jesus como alguém extremamente dócil, a gente precisa ressignificar. Jesus, ele é dócil e amoroso com os seus, mas ele é juízo, ele é fogo consumidor com aqueles que não estão juntos dele. Aqueles que não juntam, espalha o que a própria palavra diz. Ele ama o pecador, mas ele tem uma fúria absurda pelo pecado. Jesus, quando entra no templo e vê pessoas fazendo comércio na casa do seu pai, ele quebra tudo e pega um chicote e sai estabelecendo quem de fato ele é e o que deve ser feito na casa do pai dele. Jesus, irmão, é aquele que deixa João repousar sobre o peito e ouvir as batidas do coração, mas também é aquele que se posiciona como um leão, toma chaves do inferno da morte e ao terceiro dia ressuscitou. O que pode parar você em 2021? Falta de ousadia, falta de fé. Tudo é possível ao que crê. Irmão, quando a gente entende essa verdade, está fazendo sentido para alguém? Você está recebendo isso? Não se distrai, preste atenção nisso. Tudo é possível ao que crê. Se a gente for usar a dinâmica inversa, nada acontece se você não crê. Deus colocou no nosso colo a responsabilidade de estabelecer aquilo que a gente vai viver. Deus, por que eu não vivo milagres? Porque você não está crendo neles. Deus, por que eu não vivo romper? Porque você não está crendo no romper. Deus, por que eu não estou vivendo uma provisão sobrenatural? Porque você ainda não crê numa provisão sobrenatural. Porque tudo que eu precisava fazer para te liberar, para fluir, eu já fiz. Agora é você quem precisa assumir o papel de protagonista da tua história. Faz sentido? Se tudo é possível que crê, então se algo não está acontecendo ainda, porque ainda não creio. Irmão, eu estava lembrando essa semana, eu vou falar de coisas materiais, por exemplo, para talvez ficar mais fácil a dinâmica. Há 3 anos atrás, quando a gente chegou nos Estados Unidos, quando eu vim pela primeira vez, emprestaram um carro para a gente ficar aqui. E eu lembro quando a gente entrou naquele carro a primeira vez, a gente falava assim: mano, olha esse carro, olha o tamanho desse carro, cara, que carro lindo, mano, olha o computador de bordo, cara, motor V8 5.6, uau, mano, olha o tamanho da roda. Homem gosta de carro, pelo menos a grande parte de nós, ok? Pra gente é diferente. Mulheres também vão falar assim: qual que é o sentido, mano? Que bolsa é, sapato, sei lá. Ok, 3 anos se passam. A gente está com um carrinho usado aqui, antigo. A gente começou com um carro aqui de $3.000. Eu colhei parte do para-brisa dele com Super Bond. É assim que a gente começou. A gente começa assim na América, ok? Não é o American Dream, muita gente vende. É assim que a gente começou, um apartamento vazio e um carro velho. Só que aí chegou no momento que apareceu uma oportunidade. Um amigo indo para o Brasil, ele falou: cara, se quiser eu posso passar esse carro. Eu já dei $20.000 de down payment para ele. Se você me der 6, o carro é seu. Eu comprei o carro. Semanas depois eu estou em Orlando e um amigo falou: você lembra que a primeira vez que você veio aqui era esse carro que você andou? Eu falei: não, mano, não faz isso comigo não. Sério, lembra que você estava, cara, você estava abismado com o tamanho do carro, você estava encantado com... Cara, é o carro que você leva a tua filha para a escola agora, é o carro que você vai para o culto, é o carro que... Onde é que você quer chegar, André? Irmão, não existe limite para aquilo que Deus faz. Se caminharmos com Ele, se permanecermos nele, se descansarmos nele, aquilo que em um momento da nossa história parece impossível, depois de algum tempo vai se tornar inevitável. Eu lembro das primeiras mensagens quando eu preguei e ninguém queria ouvir. Eu lembro das primeiras mensagens quando eu pregava e nem eu mesmo queria ouvir. Eu lembro quando eu chegava em casa e Kezia falava: amor, como é que foi hoje? Foi pior do que da última vez. Eu não tenho chamado para isso. E aí chega um momento que pessoas, Colômbia, Malta, Argentina, Samoa, Irã, Rússia, acabou de conectar a Colômbia, 4.000 famílias, talvez 8.000 pessoas ao redor do mundo. A gente está junto aqui nessa manhã para ouvir algo que Deus quer falar. O que é isso, irmão? Isso é jornada de fé. Se nós permanecermos nele, tudo é possível ao que crê. O que pode me parar em 2021, André? Falta de fé. Um dia eu imaginei como seria bom ter uma família. Hoje eu sou pai de 2 filhos. Um dia eu imaginei como seria bom poder pregar e falar sobre o nome de Jesus. Hoje eu estou pregando sobre ele para você. Tudo é possível ao que crê. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Sabe, a gente já falou sobre isso no domingo passado, mas eu quero te lembrar. Eu estou vendo várias pessoas anotando e eu estou muito feliz com isso. E inclusive, cadê o Lê? Uma coisa que a gente esqueceu, mano: agenda, cara.
A gente está trazendo 100 agendas da nossa igreja. E essa agenda ela é incrível porque ela vem com todas as áreas para você anotar algumas chaves do sermão. Ela tem todo o estudo que a gente vai utilizar o ano inteiro. Obrigado. Me presta a agenda aqui rapidinho. Ela tem todos os endereços da nossa igreja em todos os lugares do mundo. Japão, Panamá, Itália, Espanha, enfim, Portugal. Somos 16 igrejas só em Portugal. É surreal o que Deus está fazendo. Então, essa agenda tem todos os dados que você precisar. E você pode anotar seus compromissos também, ok? E o que eu queria compartilhar com você é que na semana passada eu falei sobre algo, eu quero que você guarde isso. O que vai construir o seu ano não são as suas intenções, são as suas decisões. Tem muita gente bem intencionada e frustrada. Tem muita gente bem intencionada que parou no meio do caminho. Irmão, o que vai definir o teu ano não são as suas boas intenções, mas são as suas decisões. Sabe, é interessante porque todo investidor sabe disso, todo atleta de ponta sabe disso, todo empreendedor sabe disso. Mas nós como igreja muitas vezes esquecemos disso. A gente continua esperando que milagres aconteçam sem que a gente tenha semeado para que eles acontecessem. Alguém mandou uma mensagem esses dias e falou: pastor, libera uma chave para que eu possa morar fora. Eu falei: passaporte. Parece brincadeira, mas é verdade. Tem gente falando: eu estou orando para que Deus me leve para isso. Você tem um passaporte? Não, eu vou tirar. Então não pede para Deus fazer algo que você não se posicionou para que Ele faça. Pastor, eu preciso. Faz sentido, gente? Eu gosto de pregar sobre fundamentos, mas às vezes a gente precisa liberar palavras que são práticas, porque a gente se esquece. Eu aprendi que o óbvio, se não é falado, não é óbvio. Pastor, ora por mim, eu preciso de um carro para cuidar da minha família. Você tem a Drive? Não, cara, Deus não vai quebrar um princípio porque você é preguiçoso. Eu quero pregar para as nações. Você tem se consumido pela palavra? Não. Então, irmão, não peça para Deus enviar chuva se você não preparou a terra. Ele não vai fazer, não é assim que funciona. 2021 não vai ser do tamanho das suas intenções. 2021 vai caminhar à altura das suas decisões. Decisão, na etimologia da palavra decisão. Decisão significa cortar fora. Incisão significa cortar dentro. Circuncisão significa cortar em volta, em torno. Decisão significa cortar fora. Para você viver o novo, você precisa cortar as alianças com o passado. Para você viver o novo de Deus, você precisa abrir mão daquilo que você fazia para começar a viver aquilo que só Deus pode fazer. Uma decisão é um posicionamento, é você falar: eu não sou mais quem eu era, eu não faço mais o que eu fazia, eu não quero mais o que eu queria, e eu não vou mais viver o que eu vivia. Eu quero algo novo, eu quero algo fresco, eu quero aquilo que Deus tem para mim. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O próprio Deus diz: olha, a paz que eu tenho para vocês, eu não dou como o mundo dá. A riqueza que eu tenho para vocês não acrescenta dores. Eu quero viver o novo, André. Então se despede do velho agora, irmão. Enquanto a gente não enterrar o passado, a gente não consegue desenhar o futuro, irmão. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Tem um cara que foi um dos maiores bancários, um dos maiores empreendedores da geração dele, J.P. Morgan, e tem uma frase dele que eu acho que a gente pode utilizar muito bem nesse ano. Ele diz: o primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar mais onde você está. Você mora nos Estados Unidos, em algum momento você precisou decidir não estar mais onde você estava. Só que a sua mudança não pode ser só geográfica, irmão, porque a geografia não muda história. Tem gente que veio para cá com depressão do Brasil e achou que o American Lifestyle ia mudar. Você só está deprimido em dólar. Faz sentido? Que dá mais prejuízo do que estar deprimido em real, porque você está deprimido 6 vezes mais. A gente está brincando, mas é sério. Eu lembro que foi o primeiro choque que eu tive quando comecei a pastorear aqui. Qual é o maior desafio de um pastor brasileiro nos Estados Unidos? Na minha opinião, é que na terra dos sonhos, muita gente parou de sonhar. Uma mudança geográfica não muda a tua história. Eu compartilhei isso há 1 ano atrás. Eu estou vendo um amigo aqui que eu conheci em Londres, e eu lembrei dessa história. Eu fui pregar em Londres e eu entrei no Uber.
E aí eu estava todo arrumadinho, o Uber com os vidros abaixados e um calor absurdo. Eu falei, você pode ligar o ar-condicionado, por favor? Aí o cara falou assim, not today. Eu falei, pô, simpático. Eu falei, cara, mas tá calor. Você tá pensando assim, eu tô pagando por isso. Não é um favor, né? Faz parte do serviço. Foi combinado pela Uber, né? E eu falei assim, cara, mas por que não? Ele falou assim, where are you from? Eu falei, Brasil. Aí ele, come on. Você veio do Brasil e tá sentindo calor aqui? Eu falei, irmão, eu não tô mais no Brasil. Pega essa chave, irmão. Aí o cara falou assim, cara, eu vim da África e da onde eu vim faz muito mais calor do que aqui. E eu fiquei pensando, é possível alguém transicionar uma estação sem transicionar a mentalidade? Aquele cara está trabalhando em Londres, mas a mente dele ainda está no calor da África. Qual que é o problema disso, pastor? O problema é que você pode estar onde deveria estar, mas não se mover como deveria se mover. Transicionamos uma estação, páginas foram viradas no calendário, agora existem páginas em branco, agora existem novas oportunidades, mas se você não mudar o teu posicionamento, você não vai viver nada novo. Tem uma frase que dizem que é de Albert Einstein, mas provavelmente não é, porque o que tem de frase que não encontra o autor e botam para ele não está no gibi. Quando chegar no céu, se ele estiver lá, eu acho que ele vai reclamar com alguns de nós pregadores. Qualquer frase incrível que você vê, Albert Einstein. Mas ele diz que a essência da loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Por que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida, irmão? Porque você vai buscar como nunca antes. Você vai se posicionar como nunca antes. E se eu não fizer, pastor? Em 2022 você gera expectativa para o novo, de novo. Você não pode ser refém de calendários. Eles não definem a tua história. Nenhum calendário morreu por você. Na verdade, aquele que morreu por você mudou o calendário. É antes dele e depois dele. É antes dele e depois dele. Irmão, o mundo pode não acreditar na mensagem da cruz, mas o calendário global é pautado pela morte dele. Não existe antes de Buda e depois de Buda em nenhum calendário. Não existe antes de qualquer outro idealista. Não existe antes de Che Guevara ou depois de Che Guevara. Não existe, irmão. Mas todo mundo precisa reconhecer que a história foi reescrita depois dele. Então o que vai mudar em 2021? Não é o calendário de 20 para 21. É o calendário há 2021 anos atrás, quando Jesus falou, está consumado. Começou a nossa história. Irmão, não seja refém de calendários, assim como eu quero te convidar em nome de Jesus, não seja refém de geografia também. Pastor, a economia está em crise, tanto faz. Quando Deus gerou palavras sobre você, o dólar nem existia. Quando Deus gerou palavras sobre você, a moeda, seja ela digital ou não, nem existia. O problema é que nós achamos que fomos gerados há alguns anos quando nós nascemos. Você não foi gerado quando nasceu do ventre da tua mãe. Você foi gerado quando a palavra de Deus gerou você. Salmos diz, antes que qualquer um dos meus dias existisse, Ele já estava escrevendo a minha história no seu livro, antes de qualquer um deles existir, irmão. Então antes de 2030 chegar, Deus já havia liberado palavras a respeito dos lugares que o Benício vai, os milagres que a Cecília vai viver, aonde a nossa igreja vai parar, aquilo que a gente vai experimentar. Por quê? Porque Deus passeia na eternidade como a gente caminha no shopping. Deus passeia na eternidade. Ele visita a eternidade passada, Ele caminha até a eternidade no futuro. Deus não vê como o homem vê, Deus não faz como o homem faz. Deus não está limitado a tempo, Deus não está limitado a nenhuma dessas coisas naturais, irmão. A única coisa que limita a Deus, e eu coloco entre aspas, é quando a gente não consegue crer naquilo que Ele pode fazer. A Bíblia diz que quando Jesus retorna para a sua cidade natal, irmão, Jesus não fez nenhum milagre até que não começasse o seu ministério. É como se Ele falasse assim, eu preciso dessa liberação do meu Pai. Enquanto meu Pai não disser faça, eu não vou curar ninguém. Eu imagino Jesus andando pela rua e vindo pessoas leprosas, paralíticas, e por dentro Ele dizendo, Pai, só me dá uma palavra e eu vou começar. Não, espera. Jesus então é batizado, o Espírito repousa sobre ele, dá início ao ministério. Essa história a gente já conhece. E ele então retorna para a sua cidade natal. Sabe o que aconteceu lá? Nada. A Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque não havia honra, não havia fé. Irmão, a falta de fé é capaz de impedir o Deus que fez todas as coisas de fazer algo novo em você.
Isso é muito forte. Faz sentido para alguém? Alguém está comigo ainda? Eu estou quase terminando essa mensagem. E eu preciso lembrar de não usar mais essa calça, porque metade da mensagem é só botando ela para cima. Tá bonitinho, amor? Eu estou tentando. A gente não consegue emagrecer, a gente tenta pelo menos dar uma melhorada na... Tirei até o Inir aqui, porque ele estava tirando a calça. Eu fui orar aqui, eu falei, opa, peraí, sangue de Jesus tem poder. Satanás querendo me envergonhar, mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu quero compartilhar algo com você. A mulher do fluxo de sangue não foi tocada por Jesus. Foi ela quem tocou nele. Pedro, quando anda sobre as águas, não recebeu um convite de Jesus. Foi Pedro que pediu para ir para perto dele. Irmão, tem milagres que você ainda não viveu em Deus, porque você ainda não pediu para que Ele faça. Eu quero que você tenha esse entendimento, guarda isso em nome de Jesus. Tem milagres que você ainda não viveu porque você não deu os primeiros passos. Essa é a chave da mensagem que eu quero compartilhar essa manhã. Pedro está no barco, os outros discípulos estão lá também. Ele fala, Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Aí o convite de Jesus acontece, Pedro, então vem. E ele coloca os pés para fora e começa a andar sobre as águas. Aquela mulher não recebeu um convite de Jesus, ela não fazia parte da tour de Jesus. Quando Jesus estava passando por ali, ela não era uma das famílias que seria visitada por Jesus. Irmão, ela não estava no itinerário de Jesus, ela não fazia parte do schedule de Jesus. Ela foi até ele e tomou posse do seu milagre. O que eu quero compartilhar com você é que o que pode parar você é falta de ousadia para dar os primeiros passos. Se Pedro não tivesse dado os primeiros passos, essa história não existiria. Se a mulher do fluxo de sangue não tivesse dado os primeiros passos, a cura dela não teria acontecido. Irmão, tudo o que você precisa fazer para viver o melhor ano da tua história é dar os primeiros passos. Você pode declarar isso? Diga, eu vou dar os primeiros passos. E aí começa a loucura. Irmão, a palavra diz que aquilo que para nós, aquilo que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus. Quando você começar a dar os primeiros passos, não se assuste quando todo mundo começar a achar loucura o que você está fazendo. Quando perguntarem, irmão, você está louco? Você fala, não, eu estou dando os meus primeiros passos. Começar uma igreja em Miami, você não fala inglês, vocês não têm budget, não tem $1 da igreja sede para vocês começarem esse projeto. Você acabou de se mudar para uma nova nação, tem 8 meses que você está morando aqui. Irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Cara, você vai sair do Brasil, vai vir para os Estados Unidos, você não conhece nada lá. Talvez muitos de nós ouviram isso. Alguns meses depois, primo, tio, como é que eu faço para morar aí também? Você pode me ajudar? Lá no início, muita gente achou loucura, mas a gente precisa ter esse entendimento. Se Deus me deu uma direção, não importa o que pensam, eu estou dando os meus primeiros passos. Não é? O que você está fazendo, irmão? Você está construindo algo para se proteger de uma chuva. Ninguém nunca viu chuva. Você está tirando árvores, você está fazendo toras de madeira, você está há décadas fazendo isso. Irmão, keep calm. Eu só estou dando os meus primeiros passos. José, desiste da tua promessa, irmão. Abraça a mulher de Potifar e vai ser feliz. Deus esqueceu de você. Eu só estou dando os meus primeiros passos. Você pega cada um dos heróis da fé. Abraão, você está saindo do meio da tua casa, de um lugar seguro, sua família tem comércio, você está bem estabelecido, você vai para o meio do deserto. Deus me chamou e eu estou dando os primeiros passos. Irmão, o que eu quero compartilhar com você é que a única coisa que pode roubar de você aquilo que Deus preparou para 2021 é se você não tiver ousadia para dar os primeiros passos. 1 João 5,4 diz, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A gente se assusta com o fato de Pedro ter andado sobre a matéria. Pedro andou sobre a água, irmão. Alguém já tentou andar sobre as águas? Eu tentava quando era moleque na piscina de casa. Alguém já tentou? Você vai correndo, dá aqueles 2 passozinhos e fala, mano, eu dei sobre as águas. Até hoje ninguém fez isso, irmão. Pelo menos o único que a gente tem relato é Pedro e Jesus. Mas sabe o que é interessante? O maior milagre que Pedro enfrentou não foi vencer a gravidade, foi vencer a incredulidade. Porque vencer a gravidade é consequência. O maior milagre não é você vencer o câncer, é você crer que Deus já venceu o câncer. Porque vencer o câncer é consequência. Minha mãe mandou uma mensagem essa semana de uma mãe. Olha que louco isso. O filho dela está internado
com a mesma doença que me internou há alguns anos atrás, endocardite bacteriana aguda. E ela falou: Alice, eu peguei o seu contato porque o meu filho está com endocardite, ele é bem jovem, e as enfermeiras do hospital contaram a história do seu filho, você não vai acreditar. O meu filho está internado no mesmo quarto que o seu filho ficou internado também. Olha que louco isso. Aí minha mãe falou: eu vou te mandar o livro que ele escreveu nesse quarto então. Aí ela me mandou o áudio. Irmão, a gente precisa ter esse entendimento. O que me curou num leito de hospital não foi o antibiótico, porque antes de vencer a física, eu precisei vencer a incredulidade. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou do que eu já imaginei. Como que a gente consegue vencer a depressão? Quando a gente crê no que Deus pode fazer antes de qualquer outra coisa. Todo o restante é consequência. Irmão, existe um favor reservado em Deus. O que o favor de Deus faz? O favor de Deus facilita todas as coisas. O favor de Deus abre portas onde elas nem existem. O favor de Deus cria caminhos no deserto. O favor de Deus faz a gente andar sobre as águas. E se não der para andar sobre as águas, Ele abre o mar para a gente passar em terra seca. O favor de Deus, irmão, faz com que muralhas caiam. As muralhas de Jericó, elas foram completamente derrotadas, destruídas, porque o povo andou em volta delas cantando? Não, porque antes de andar eles criam que ao andar Deus faria o que prometeu que faria. Irmão, vamos ser sinceros, olha para mim, você está recebendo algo essa manhã? O que abriu o mar? Foi um cajado de madeira? Foi um cajado de madeira? O que protegeu Noé do dilúvio que ressignificou toda a criação? Você acha que foi um barco de madeira? O que fez Davi derrubar um gigante? Você acha que foram algumas pedrinhas, um estilingue? Você percebe? Deus está o tempo inteiro dizendo: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Faz o fácil. O cajado era só um ponto de contato entre Deus e a criação. A arca era só um ponto de contato entre Deus e a criação. Se Deus quisesse mantê-los flutuando enquanto o dilúvio acontecia, assim seria. Mas qual seria a participação de Noé no milagre de Deus? Cara, isso é muito forte. Se quando Moisés chegasse como um Bluetooth, o mar se abrisse, qual seria a participação de Moisés no milagre de Deus? Se Davi só chegasse diante do gigante e ele caísse com um ataque fulminante, qual seria a participação de Davi no milagre de Deus? Isso é muito forte. Os homens na fornalha, entrou um homem a mais. Que homem é aquele que entrou na fornalha? Por que eles estão dançando lá dentro? Quando eles saem de lá, nem o cheiro da fumaça eles têm. Era tão forte o fogo da fornalha, irmão, 7 vezes mais aquecida, que os soldados que foram lançá-los, eles foram incendiados, mas aqueles que estavam lá dentro nem foram tocados por ela. Deus está ensinando uma chave para a gente. Eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Eu estou finalizando. Tudo aquilo que Deus nos convida a fazer é para que a gente tenha alguma participação no milagre que Ele já está fazendo. Pastor, então você está dizendo que a chave para eu romper em 2021 é fazer? Não, mano. É só simbólico. O cajado é simbólico, a arca é simbólica. A Bíblia diz que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome e elas se apresentam em continência para Ele. Deus estabeleceu o mar, está lá em Jó, não lembro agora o capítulo, estabeleceu para o mar os limites e disse: até aqui vem o teu orgulho, e daqui em diante o teu orgulho se desfaz em ondas. Sabe a arrebentação? Você já parou para pensar, se a gente tem mais água do que terra, por que a água não invadiu toda a parte da terra? Porque Deus disse: até aqui, ok, daqui para lá, não. Irmão, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão vendo ele falar: shh. O vento para, o mar se acalma, começa a olhar um para o outro e fala: cara, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, o vento e o mar obedecem a Ele porque foi Ele quem os fez. O mar, ele encerra o seu orgulho em ondas porque foi Ele quem o fez. João diz: no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Jó começa a questionar Deus, por que disso, por que daquilo? Deus fala, Jó, eu até vou responder suas perguntas. Se antes você me responder, aonde você estava quando eu estabeleci o fundamento e o firmamento e cada estrela? Jó, aonde você estava quando eu fiz a criação e cada peixe e cada ave? Por que 2021 vai ser um ano mais poderoso e frutífero da nossa história? Porque Deus está convidando a gente a fazer algo junto com Ele. Irmão, não dá para fazer nada sem Deus, mas não dá para a gente caminhar com Deus sem fazer nada com Ele também. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é teórica. A fé sem obras é nada, irmão. O que Deus tem para nós é algo sobrenatural. E eu estou finalizando, eu quero orar com você. Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tem uma frase do Bill Johnson que eu gosto demais, ele diz, se você faz história com Deus, Ele fará história através de você. Cara, eu podia falar sobre tantos milagres que a gente já viveu. Quando eu e Casinha a gente casou, a gente comprou um apartamento com R$5.000 de entrada. Quando Cecília estava sendo gerada, a gente enfrentou a maior crise da nossa história. Quando eu estava no ápice do meu ministério, eu estava pregando sobre fé num dia, estava todo entubado usando fralda no dia seguinte. Quando a gente recomeçou e reconstruiu e se restabeleceu, Deus falou, abre mão de tudo e recomeça. A gente veio morar num apartamento vazio com um carro velho. Quando parecia que estava tudo confortável, Deus falou, a cidade não é essa, vai para o lugar que eu vou te mostrar e eu vou fazer algo lá. E quando estava tudo fluindo bem, veio um Covid, lockdown, portas fechadas, toque de recolher, e aí parece que você tem que recomeçar de novo. Irmão, Deus está falando o tempo inteiro, só faz o fácil, deixa que o impossível eu faça. E eu não sei qual é o impossível na tua vida, mas eu quero te apresentar o Deus do impossível nessa manhã. Se você pode, feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero liberar palavras de vida sobre você. Eu quero liberar palavras de vida sobre você. André, eu acredito no que você ministrou, mas eu não consigo crer. Irmão, então pede a Ele. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir um sermão inspirado. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é o que gera tudo o que você precisa. Você precisa de cura? Isaías 53. Certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você precisa de provisão? Então, irmão, mergulhe em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá a cada uma das suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Você quer prosperar? Provérbios 11:25. O generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Você quer romper no ano mais incerto da tua história? João 15. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Você se afastou, talvez dentro da casa do Pai, está lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, irmão, eu vou entrar e vou ceiar com você. Se você está cansado, a palavra de Deus para você é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está sem esperança? A palavra de Deus diz, se eu não me engano, Romanos, a esperança não nos decepciona. Irmão, não há nada que se levante para te parar, que Deus antes já não tenha liberado uma chave para te fazer romper. Toda estratégia do inferno é um levante contra aquilo que já foi liberado por Deus. Guarda isso, toda estratégia do inferno é um contraponto a uma liberação dos céus. É o Deus que envia a provisão antes da necessidade chegar. É o Deus que envia o livramento antes do inimigo se levantar. É o Deus que envia para você o que você precisa antes daquilo que vem contra você se levantar. Irmão, existe em Deus a paz que excede todo entendimento.
Eu declaro em nome de Jesus, nesse ano você não vai ser confundido, você não vai ser distraído, você não vai ser iludido, não tem nada que Deus tenha te prometido que o inferno possa cancelar. Não há uma palavra que Deus liberou que o inferno possa cancelar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeu algo e vai deixar de cumprir? Guarda isso, irmão. A única coisa que pode parar você em 2021 é falta de ousadia para dar os primeiros passos. Eu quero liberar isso sobre você. Alguns vão dizer, cara, eu acho que você tá crente demais. Não, irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Eu acho que você está mergulhando demais. Não, irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Eu acho que você está com expectativa demais. Não, irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Porque aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus. Poder que gera transformação, poder que gera libertação, poder que gera renovo, poder que gera romper, poder de Deus que quebra cadeias, liberta cativos, renova enfermos, poder de Deus que cura, poder de Deus que restaura, poder de Deus que ressuscita casamentos que estavam mortos, ministérios que estavam mortos, poder de Deus para mudar a tua história. Nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Por que se você está de pé, irmão? Porque Deus me mantém assim, Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. E o Deus de paz, Ele vai guardar o teu coração, irmão, e Ele vai livrar você. Se você permanecer nele e as palavras dele permanecerem em você, nada nem ninguém pode resistir o poder que você habita. Existe um poder em você, depositado por Jesus, que é maior do que tudo que se levanta contra você. Você só precisa crer. Tudo é possível ao que crê. A fé não limita Deus, e Deus não limita a fé. E eu te libero em nome de Jesus, irmão. Como pastor dessa casa, eu te libero em nome de Jesus para frutificar. Eu te libero em nome de Jesus para avançar. Eu te libero em nome de Jesus para prosperar. Eu te libero em nome de Jesus para viver algo que você nunca viveu, para tocar em lugares que você nunca tocou. Eu te libero em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Livre de toda amarra, livre de toda mentira. Seja livre agora em nome de Jesus. De todo cansaço, seja livre de toda resistência. Seja livre, 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 livre. Seja livre de todas as cadeias emocionais, de tudo que te impede de avançar, de crer, de prosperar. Seja livre agora, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar, você pode levantar suas mãos o mais alto que você puder, como um homem livre. Levante suas mãos em nome de Jesus e vamos declarar isso junto. Declare junto comigo, diga: eu sou livre. Eu não consigo ouvir tua voz, você pode declarar isso mais uma vez? Diga: eu sou livre. Seja livre, irmão, seja livre, seja livre, livre, em nome de Jesus. Feche teus olhos, continua com a tua mão levantada.